pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma edição do Jogo Delas, esse espaço no YouTube para a gente falar do Campeonato Catarinense Feminino. Eu sou Bianca Anacleto e junto comigo está a Giovana de Assis. Oi, Bia! Olá para você que acompanha mais um Jogo Delas. Semanalmente a gente se encontra aqui para conversar sobre futebol feminino, trazer curiosidades, as partidas e, claro, os principais personagens da competição. Hoje a gente tem convidado especial aqui no Jogo Delas, o Jonas Estevam, que é diretor administrativo do Avaí Kinderman. Então, ainda hoje você vai conferir uma entrevista com ele sobre a campanha do time catarinense nessa competição. Mas antes, a gente vai falar tudo que rolou na semifinal do Catarinense Feminino. Isso aí, jogos que pegaram fogo no último final de semana. Começando então por Avaí Kinderman, que enfrentou o Marcílio Dias fora de casa, e o Tunense, que recebeu o Criciúma. E olha só, Gi, a vantagem desses jogos foram dos visitantes. Isso porque o Avaí Kinderman venceu por 3-1 e o Criciúma venceu por 3-0. Isso aí, a grande novidade dessa rodada é que as partidas foram transmitidas através do YouTube da Federação Catarinense, totalmente gratuito e com imagens. Muito bom. Então hoje a gente vai ter imagem dos gols, dos lances desses jogos. E na partida entre Marcílio Dias e Avaí Kinderman, teve muita chuva, ele aconteceu na quinta-feira. Mas apesar desse mau tempo, o Avaí Kinderman venceu por 3-1. Os gols do Avaí foram marcados por Bárbara Timbó, Michele e um gol contra. O gol marcado pelo Marcílio foi feito por Tânia. Isso aí, no outro jogo, entre Tunense e Criciúma, disputado no sábado, as meninas carvoeiras levaram vantagem para casa, venceram por 3-0 com gols da Michele, da Raíssa e da Manuela. E detalhe, todos esses gols saíram no segundo tempo. E apesar da gente ter visto 7 gols nessa rodada, a artilheira da competição continua sendo a Yasmin do Criciúma, que não marcou na rodada, mas tem 12 gols no campeonato. Isso aí, Yasmin tá marcando e muito. Lembrando que o campeão da competição consegue uma vaga para disputar a Série A3 do Campeonato Brasileiro, o que equivale aí à Série C. É muito importante essa competição para o cenário do futebol feminino, as competições estaduais, que dão vagas para essas competições nacionais e projetam os clubes cada vez mais aí para o futebol feminino brasileiro. E a gente já tem datas dos confrontos de volta dessa semifinal, Gi. Isso aí, o final de semana promete muito futebol. Começar sábado, 3h30 da tarde, com Avaí Kinderman e Marcílio Dias. E no domingo, às 11 horas da manhã, Criciúma e Tunense. Vai ter muito jogo bom e a gente vai contar um pouquinho dessa história, desses jogos de volta aqui no Jogo Delas, no nosso espaço para falar sobre o Campeonato Catarinense Feminino. E hoje, no Jogo Delas, recebemos Jonas Estevão da Silva, diretor administrativo do Avaí Kinderman. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Giovanni, obrigado. É uma satisfação enorme estar participando aí do programa de vocês, uma idealização da Federação Catarinense de Futebol. Show de bola. Jonas, obrigada, né, novamente por ter aceitado o convite de participar aqui do nosso programa sobre futebol feminino. E a gente queria começar perguntando da campanha do Kinderman, né, do Avaí Kinderman, durante esse campeonato catarinense, venceu todos os jogos aí, marcou 45 gols, sofreu apenas dois. Tá tendo uma campanha tranquila, a gente pode dizer assim, durante esse catarinense. Como que você avalia o trabalho até aqui e como tem sido feita a realização da competição para a Vikings? Olha, a competição para nós até agora tá dentro do que a gente esperava, né? Cumprir o nosso papel dentro do estado, jogar o que tem de melhor aqui, colocar as principais peças das jogadoras jogar nessa competição. E a gente gosta muito, a gente gostou muito desse formato de competição, ainda mais esse ano que aumentou o número de participantes. Isso é muito bom para o futebol num todo, principalmente o feminino, que ele tem muito a ganhar. Esperávamos nós que poderia ter até mais equipes esse ano, mas com 8 equipes, para onde você já realizou uma competição com 3 equipes, então está muito bom, está de bom tamanho já esse ano. Então a gente fica honrado sempre disputar essa competição e a gente usa força máxima, ao mesmo que a gente usa no brasileiro, para
para tentar aí chegar sempre nas finais. E o Havaí Kinderman tem esse impacto super importante dentro do futebol de Santa Catarina, é o maior campeão estadual e também no Brasil. Qual que é o ponto de investimento em jovens talentos, em jovens jogadoras para despontar nas equipes e também para que mais meninas tenham acesso a um clube profissional de futebol? Olha, aí nós vamos entrar numa história que remonta aí antes da troca de presidente da federação. Então, até 2015, a gente trabalhava aqui em Caçador com categorias de base a partir do sub-15. Na época, um dos primeiros do estado, onde a equipe jogava muito futsal, em todas as competições de futsal, a equipe ganhou tudo que tinha no futsal. Aí, na época, o Salésio Kinderman disse assim, pá, futsal já não temos quase adversário, vamos entrar no futebol de campo. Daí é onde em 2008 começou a vir o futebol de campo. Então, de 2008 até 2015 a gente tinha a base. Aí houve um problema muito sério, muito grave aqui em 2000, final de 2015, onde o Kinderman parou praticamente um ano com todas as atividades, não iria voltar porque houve uma tragédia dentro do clube, Uhum. né, onde houve a morte do treinador principal e praticamente fechou as portas. Em 2017, na volta do Kinderman, uma briga muito grande nos bastidores, a família do seu Salésio Kinderman não queria que voltasse, foi uma briga assim fora de campo muito grande para que o clube voltasse. Então a gente voltou em 2017. Só que a gente voltou com o intuito de disputar o brasileiro na época e Uhum. não tínhamos, e a gente não tem estrutura hoje em Caçador como era antes, que antes nós tínhamos várias parcerias dentro da cidade, para poder colocar uma base, um sub-20, um sub-18, um sub-15. Então, a gente voltou em 2017 com uma equipe adulta. Desde então, algumas participações em competições nacionais ou até mesmo estaduais, a gente vinha fazendo parcerias com outros municípios onde eles colocavam à disposição o, a sua estrutura para que a gente pudesse dar a vaga. Por exemplo, a gente dava a camisa e a vaga, e a equipe dava o material humano, a parte de comissão, e eles já disputavam sempre em nome do Kinderman. Então era sempre feita essa parceria. Desse ano para cá, a gente está investindo, a gente tem uma, um projeto que é Meninas e Mulheres em Campo. Então a gente começou a investir de novo na base a partir dos 12 anos até os 17 anos. Então hoje a gente não tem nossos projetos tanto no núcleo de Florianópolis quanto em Caçador, mais de 150 meninas em treinamento, aí para a gente tirar para futuras competições, seja do estado, seja a nível nacional. Então a partir disso que a gente vai ter um norte aí dentro do futebol feminino quanto à base. Legal, Jonas. Você comentou muito dessa história do Havaí Kinderman. O Havaí Kinderman foi um dos times que mais participaram do Brasileirão feminino, né, da elite do Brasileirão. E esse ano o time acabou caindo, né, sendo rebaixado para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Então eu queria te perguntar sobre o futuro do Havaí Kinderman. Vai continuar esse investimento? Vai continuar essa parceria com o Havaí? Como que tá esses planos para o próximo ano? Na verdade, assim, a gente lamentou muito a queda. Ah, foi somente o Kinderman e Ferroviária que disputaram todas as competições da Série 1, agora vai ficar só a Ferroviária, né? Então, ainda mesmo com o Corinthians lá, a gente nunca tinha sido rebaixado, inclusive, a gente sempre fez campanhas para chegar nos primeiros lugares, mas esse ano aí a gente não conseguiu acompanhar o investimento das grandes equipes, principalmente as de São Paulo, que o investimento aí, às vezes, infinitamente maior do que o que a gente tem hoje em Santa Catarina. Isso deve muito também ao peso da camisa em buscar patrocínios, em vender a publicidade, em vender o feminino mesmo, que a gente hoje a gente vive ainda numa outra realidade que não é o que o Corinthians, Palmeiras, São Paulo eles vivem.
Então, a gente teve muitas dificuldades durante o ano, a gente teve problemas fora de campo, aí como toda a imprensa acompanhou, a gente teve um problema de saúde com o ex-presidente, assumiu o vice, aí tivemos alguns problemas que lá no início da competição, tudo de ordem interna que refletiu negativamente aí na campanha dentro do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí como é que vai ser o ano que vem, que tem algumas coisas aí rolando em bastidores quanto à fórmula de disputa no próximo ano. Mas, assim, a gente, em conversa com o Avaí, já há um bom tempo, é, é de ideia deles também, junto com a nossa aqui, que o investimento seja maior e seja olhado com outros olhos o futebol feminino, para que a gente chegue em 2025 aí e faça uma campanha muito boa, se disputar uma Série A2 aí com o acesso de novo para a Série A1 em 2026. E o Kinderman pode chegar a mais uma final de campeonato catarinense. Quais são os aprendizados com essa competição? Essa competição estadual a gente utiliza muito para a gente avaliar algumas jogadoras que não foram utilizadas devidamente durante o Campeonato Brasileiro, durante o ano. Então, no estadual, elas têm a oportunidade, ela é a vitrine para elas para uma possível renovação. Então, no estadual, a gente tem equipes distintas, tem equipes mais técnicas, tem equipes mais fortes fisicamente. Então, assim, é uma gama de como é que eu vou dizer, é uma gama de situações diferentes que a gente encontra no estadual que a gente não encontra no brasileiro. Então aqui a gente pode utilizar praticamente todo o elenco para poder jogar essa competição. E disso a gente tira o melhor possível porque a gente revela grandes jogadoras dentro do estadual, jogadoras que por um motivo ou outro não tiveram uma chance de mostrar o seu futebol no Campeonato Brasileiro. Legal, Jonas. Mais uma pergunta, assim, qual que é o segredo do sucesso do Kinderman em Santa Catarina? Ganhou tantas vezes o campeonato estadual, já foi finalista de Brasileirão feminino, né? Já esteve também em Libertadores, em disputas de Libertadores. Qual que é o segredo, então, desse time? Trabalho. A gente trabalha muito aqui. A gente costuma dizer para as atletas, quando a gente vai contratar, ó, vocês estão indo para Caçador, hein? Não tem shopping, não tem balada. Aí lá que a gente foca muito no trabalho. Então a gente tem uma comissão técnica muito competente, a gente tem atletas muito focadas aqui. Então, e a gente mescla a juventude com a experiência. E a gente coloca na cabeça delas, elas sabem quando vem para cá que o intuito maior aqui é treinar, estudar e jogar. Então é nessa, não necessariamente nessa ordem, né? Mas aqui elas sabem que elas têm tudo para desenvolver o futebol delas. Então esse é o maior segredo. Mas assim tem várias coisas que a gente poderia citar aqui, mas o maior segredo é trabalho. Legal. Jonas, muito obrigada pela sua participação. É muito legal ver, conversar e entender de pertinho como que funciona uma equipe que leva o nome de Santa Catarina para todo o país, para a América, tem todo esse destaque e desenvolve tantos talentos aqui no nosso estado. Obrigada pela tua participação aqui no Jogo Delas. Eu que agradeço. Tem uma curiosidade, para 2025, nós somos uma das equipes, a equipe do Brasil, na categoria adulta, que tem o maior número de competições para disputar, né? Que além do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Catarinense, a gente disputa os Jogos Abertos de Santa Catarina, a gente disputa os Jogos a nível universitário, que bom, a gente tem uma parceria aqui com a Universidade do Contestado, ou, desculpa, a Uniar, que é a antiga Universidade do Contestado, e e daí, nessa parceria, a gente foi campeão pan-americano, que o ano que vem a gente vai estar disputando o Mundial na China. A gente tem vaga para disputar o Campeonato Brasileiro também. E outras competições menores, outros torneios, como a Brasil Ladies Cup e outros que a gente é convidado aí, por um motivo ou outro, a gente não pode aceitar por causa do calendário. Mas, assim, a gente tem um calendário repleto. É uma das poucas equipes que tem calendário de janeiro a dezembro, então, aí as atletas assim se sentem bem à vontade de vir para cá, que elas têm a garantia de que tem o ano inteiro
treino e competição. Sim. Legal demais. Obrigada, Jonas. Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí no próximo jogo da semifinal. Quem sabe a gente vê o Kinderman aí na final, né? Porque já tem vantagem do primeiro jogo. Então vai jogar em casa a decisão assim da semifinal do Campeonato Catarinense. Tá, a gente espera que a gente esteja de novo em mais uma final. E eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aí e sabendo que que isso vai para o mundo inteiro. Então, é nós que ficamos agradecidos em participar. Muito obrigado. É isso aí, a gente se despede de você nessa semana. Semana que vem estamos de volta para contar mais histórias do futebol feminino. Sim, a gente espera vocês aqui no Jogo Delas. Até a próxima semana.